Olá pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje vamos tratar da concordância verbal. O que é a concordância verbal? Por que a gente precisa estudar concordância verbal? Porque a concordância é a relação que existe entre um sujeito e o seu verbo. Então, numa oração, numa frase, essa relação é extremamente importante e a gente tem que ter muito cuidado quando estabelece essa relação para a gente não cometer erros em relação a isso, não apresentar formas inadequadas de concordância. Então, existe uma regra geral, muito simples, de concordância verbal. Que regra geral é essa? Ela diz o seguinte: o verbo ele concorda com o sujeito em pessoa e número. Pessoa é a primeira, segunda e terceira. Todo mundo sabe que o verbo ele é conjugado pelo pronome, pelo sujeito, o pronome sujeito, que vai indicar as pessoas verbais, tanto do singular quanto do plural. Isso quer dizer o quê? Que se o sujeito estiver no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito estiver na primeira pessoa, o verbo tem que estar na primeira pessoa. Se o sujeito estiver na terceira pessoa, o verbo tem que estar na terceira pessoa. Então é uma coisa simples. Se o sujeito estiver no plural, ou for um sujeito composto, o verbo tem que ir para o plural. Então, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural, naturalmente, porque o sujeito pode ser simples ou composto. Vejamos, então, a concordância do verbo com o sujeito simples. Como a gente já colocou, existe a concordância com o sujeito simples, de só um núcleo, e existe aquela com o sujeito composto. Com o sujeito simples é aquela história, o sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Sujeito no plural, o verbo vai para o plural. Então, o verbo da oração, ele concorda em número, singular e plural, e pessoa, que é a primeira, segunda e terceira. É tanto do singular quanto do plural. Essa concordância vai ser feita com o núcleo do sujeito simples. Como a gente já abordou, o sujeito é simples quando ele possui apenas um núcleo. Vejamos aqui o exemplo. Eu farei uma viagem. Observe que o eu aqui, que é o pronome oblíquo, o pronome pessoal do caso reto, está na primeira pessoa do singular. Logo, o verbo tem que ficar também na primeira pessoa do singular. Isso se chama concordância. Nós não podemos modificar essa relação, tem que ser dessa forma. Nós faremos uma viagem. Observe que o pronome pessoal, nós, que é da primeira pessoa, vai colocar o verbo na primeira pessoa. Isso é a concordância simples, O verbo concorda com o núcleo do sujeito simples. Se esse núcleo estiver no plural, é claro que o verbo tem que ir para o plural. Se o núcleo estiver no singular, é lógico que o verbo tem que ir para o singular. Foi colocado aqui o pronome, mas poderia ser um substantivo, com todos os seus determinantes. O importante é que ele vai concordar com o núcleo. O verbo vai concordar. É importante observar isso. Não é o sujeito que concorda com o verbo. É o verbo que concorda com o sujeito. A relação é essa, verbo-sujeito. O sujeito é que vai comandar a concordância do verbal.
A concordância do verbo com o sujeito composto, né? Então, com o sujeito composto, aí nós podemos observar também com o sujeito simples, né? Que o sujeito composto, ele pode estar antes ou depois do verbo, da mesma forma como o sujeito simples. O sujeito simples pode estar antes ou depois. Isso causa uma confusão na hora de fazer a concordância, né? Quando o sujeito é colocado antes, a concordância é normal, né? A gente não tem muita dificuldade. Mas quando o sujeito é colocado depois do verbo, normalmente as pessoas tendem a fazer a concordância errada. Então é importante se observar isso, né? Quando a gente tem o núcleo do sujeito composto ligado por I. Então vejamos o exemplo, né? Prédio e casas, prédio e casas compõem o cenário. Veja aqui, né? O sujeito prédio e casas, né? Sujeito composto, né? Que geralmente leva o verbo para o plural, independentemente se cada núcleo está no plural ou não. Sendo sujeito composto, o verbo automaticamente tem que ir para o plural. O que a gente vai observar aqui é que o sujeito está colocado antes do verbo. Vejamos quando acontece o contrário, quando o sujeito composto fica depois do verbo. Então vamos pegar a mesma frase, né? Compõe o cenário, prédio e casa. E nesse caso, o que vai acontecer? O verbo vai normalmente para o plural, mas ele pode, quando o sujeito está colocado depois dele, ele pode concordar com o núcleo mais próximo, que é no caso aqui prédio. Como o prédio está no singular, existe a possibilidade dele ser colocado no singular, concordando com esse núcleo mais próximo. Isso só acontece quando o sujeito for pós-posto, que a gente diz que o sujeito, quando está depois do verbo, a gente chama de sujeito pós-posto. Quando ele está antes, é anteposto. Então, quando ele é colocado antes, não existe essa possibilidade. Ele só vai, ele vai ficar no plural sempre. Quando ele é pós-posto, o que acontece? O verbo pode concordar com os dois núcleos ou pode concordar com o núcleo mais próximo. O sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes, né? As pessoas gramaticais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, quando a gente tem o sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes, vamos ver como é que acontece. Eu e ela, por exemplo, eu e ela, que é eu e Camila, equivale a nós. Então, aqui o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes. Aqui é eu e aqui é Camila, que é terceira pessoa, primeira pessoa e terceira pessoa. Quando eu tenho o sujeito formado pela primeira e a terceira pessoa, vai dar nós. Eu e ela, nós. Então, por isso que o verbo vai para a primeira pessoa do plural, né? Eu e Camila faremos, né? Outro exemplo, nós e teus pais, né? Que é nós, primeira pessoa, teus pais, eles, nós e eles, vai dar nós. Então, a concordância aqui é na primeira pessoa do plural. Então, quando a gente tem o sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes, né? A primeira pessoa junto com a terceira vai dar primeira do plural. Eu e ela vai dar nós. Quando for com a segunda pessoa e a terceira, né, o verbo vai ficar na segunda pessoa do plural. Quando for
sujeito composto formado pela segunda pessoa e pela terceira pessoa, o verbo vai ficar na segunda pessoa do plural ou então na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do plural, conforme vocês podem observar aqui, na terceira pessoa do plural. Vejamos o exemplo. O rapaz, você e a menina farão. O rapaz, você e a menina farão. Terceira pessoa do plural. Ou seja, isso aqui também, porque poderia ser usado a segunda pessoa, porque é ele, você e a menina pode ser vós. Então poderia ser o rapaz, você e a menina fareis, né? Ou seja, o verbo pode ficar na segunda pessoa do plural ou pode estar na terceira pessoa. Quando o núcleo do sujeito for ligado, né, por o ou nem, o que vai acontecer? Se houver a ideia de exclusão, o verbo vai ficar no singular, ou seja, ele vai concordar com apenas um núcleo. Se não houver a ideia de exclusão, o verbo vai para o plural. Isso quando os sujeitos compostos for ligado por ou então por nem. Havendo a exclusão, para a gente entender como sendo uma exclusão, verbo no singular. Se não for entendida a ideia de exclusão, o verbo vai para o plural. Por exemplo, Ana ou Maria fará o bolo. O que aconteceu aqui? Que uma das duas é que vai fazer. Então houve a exclusão. Ou é uma ou outra, não pode ser as duas, né? Então por isso que o verbo fica no singular. Nem João, nem Paulo assumirá o papel na peça. Aqui também há exclusão, né? Porque ou um ou o outro, né? Então, havendo a exclusão, o verbo ficará no singular. É importante se observar isso, né? Quer dizer, a gente tem que ver qual é a ideia que a frase está tendo. Bom, não havendo a exclusão, o que acontece com o verbo? O verbo vai para o plural. A estrutura desse sujeito é a mesma, né? Só que não vai haver a exclusão. Por exemplo, flores ou frutos, vejam bem, flores ou frutos podem compor a mesa de Natal. Ou seja, flores e frutos, né? Então não há exclusão de um ou de outro. Aqui é como se fossem os dois, né? Flores ou frutos, os dois, né? Podem compor a mesa de Natal. Não há exclusão, mesmo havendo esse ou aqui, a ideia aqui não exclui. Por isso que o verbo tem que ficar no plural. Se você puser o verbo no singular, você está excluindo um dos termos aqui. Aí, no caso, ou flores compõem a mesa, ou apenas os frutos. Então, quando você põe o verbo no plural, é porque não há a exclusão. Nem eu, nem você sabemos responder a essa pergunta. Aqui também não está havendo a exclusão, porque eu e você, né, ficando no plural, vai ser nós, então não vai haver a exclusão. Tá? Agora, se eu colocar assim, nem eu, nem você sabe, né, aí já era diferente, né? Aí já ia haver uma exclusão. Então é muito simples isso aqui. É só a gente observar
que quando se emprega ou nem, havendo exclusão, o verbo fica no singular. Não havendo a exclusão de um dos termos, o verbo fica no plural. Isso é a concordância. Existem vários casos de concordância, outros casos, né? E são muitos os casos de concordância, mas sempre observando aquela regra geral, né? De que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa ou em pessoa e número. Sempre vai ser assim. Existem esses casos particulares, mas todos eles voltados para aquele princípio básico. É muito importante se conhecer esse entendimento. Fazendo leituras e pegando uma gramática, pegando um compêndio desses que mistura a linguagem, a literatura e também o português, todos eles trazem lições sobre a concordância. Mas existem muitos casos. Posteriormente, nós apresentaremos mais casos de concordância verbal. Então, esse era o assunto que nós trouxemos para hoje. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo.